pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para nossa 7ª semana de videoaulas. E aí, como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Eu espero que sim, que tenha dado tudo certo. Fizeram as atividades? Nessa videoaula a gente vai conferir, tá bom? Gente, na videoaula da semana passada, a gente viu a separação de misturas heterogêneas, né? Pois bem, então na videoaula dessa semana, a gente vai ver separação de misturas homogêneas. E será que isso é possível? Vamos ver? Vamos me acompanhar nos slides? Vem comigo! Pessoal, então aqui nesse slide, nesse início de videoaula, eu uso o mesmo slide que eu usei na aula anterior, que é métodos de separação de materiais. E nesse primeiro slide, eu volto a fazer a mesma pergunta para vocês, né? Se a maior parte da matéria que está à nossa volta é constituída por uma mistura de substâncias, será que é possível separar? Eu fiz essa pergunta na videoaula passada e a gente viu que sim, que nas misturas heterogêneas, a gente consegue vários métodos de separação desses materiais. E aí eu pergunto para vocês, e numa mistura homogênea, será que isso é possível? Então vamos olhar, olha só, aqui eu trago uma mistura homogênea para vocês, que é sal mais a água, tá? Sal de cozinha mesmo. E a minha pergunta é, está completamente homogênea e como podemos separar essa mistura, gente? Como que vocês acham que isso é possível? Será que é possível separar misturas homogêneas? Sim, é possível sim, tá? E aqui eu vou deixar uma sugestão para vocês. Na página 17 do nosso material didático de ciências, tem o Fazendo Ciências, que é um experimento, tá? Nesse experimento, vocês vão precisar de alguns materiais. Um copo, uma colher de chá, água morna, prato raso ou um pires e sal. E ali vocês vão misturar o sal na água e fazer uma substância, uma mistura homogênea. E o meu desafio para vocês é separar essa mistura. Mas aqui no passo a passo, a gente tem uma situação onde a gente vai colocar essa mistura, tá? Então, olha lá, coloque o prato ou o pires, eu não sei que recipiente vocês vão usar para fazer, próximo a uma janela ou algum lugar quente e arejado. Observe o que ocorre nos próximos 3 dias. Então, façam isso e fiquem observando como que essa mistura vai reagir com o passar do tempo, tá? E eu já vou logo dizendo qual que é esse método de separação dessa mistura homogênea. É a evaporação, gente. Acompanhem comigo ali, olha só. O método mais simples para separar uma mistura homogênea de sal e água, por exemplo, é deixar essa solução numa fonte de calor para que a água evapore. Então, quando vocês fizerem esse experimento, vão observando a água do prato, tá? Mas o lugar tem que ser quente e ventilado, tá? Para essa água conseguir sim evaporar. Então, a água vai evaporar. Dessa maneira, restará no recipiente um material sólido formado pelo sal que estava dissolvido naquele solvente. Esse processo é conhecido como evaporação. É muito utilizado nas salinas, locais nos quais a água do mar é colocada em tanques largos e rasos, para que a água evapore gradualmente e se obtenha, ao final, o sal de cozinha. Então, vamos acompanhar ali, ó, na seção Saiba Mais, tem até a imagem de uma salina, a Salina da Lagoa Vermelha, em Araruama, no Rio de Janeiro. Então, ali diz, ó, em países tropicais como o Brasil, que é quente, né? A técnica de evaporação é empregada para a obtenção do sal de cozinha. A predominância de elevadas temperaturas e ventos, especialmente na região nordeste do país, possibilita a instalação de salinas. Nesses locais, a água do mar exposta à luz solar e a ação dos ventos evapora. Assim,
à medida que ocorre a evaporação da água, o sólido se acumula no fundo dos tanques. Em seguida, esse sólido, formado por vários sais, passa pelo processo de purificação e refino, para eliminar as impurezas. Então, gente, a técnica de obtenção do sal na cozinha, separar a água do mar do sal, é feita por uma técnica, um método chamado evaporação. E a gente encontra alguns outros métodos que eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente já viu a evaporação, que é a técnica usada para obter o componente sólido que está dissolvido no líquido. Portanto, o componente líquido é perdido nesse processo. Tá? Então, vocês vão ver no experimento, se vocês conseguirem realizar, o que vai acontecer? A água que vocês vão colocar no prato ou no pires, ela vai evaporar, ou seja, ela está perdida, ela vai embora, evapora, né? E a gente vai continuar com o sólido, tá? Porém, gente, e agora vem outra pergunta. Será que eu consigo separar uma mistura homogênea mantendo o líquido? Eu não quero me perder o líquido, eu quero continuar com ele. Será que isso é possível fazer? Como será? Então, vem comigo, olha ali, ó. Quando há interesse na recuperação do solvente, ou seja, do líquido, da mistura, realiza-se outro método de separação. Sabe como que é o nome, gente? Destilação simples. E aí a gente consegue separar o líquido do sólido e continuar com o líquido. Um outro processo que a gente tem, tá, um outro método, é a destilação fracionada. Como que acontece? A destilação é muito empregada na indústria petrolífera para a obtenção das diversas frações do petróleo refinado. Porém, a mistura homogênea, líquido-líquido, é separada dos seus componentes mais simples por uma coluna de fracionamento, num processo conhecido como destilação fracionada. E aqui na seção mais 1, gente, a gente consegue observar na imagem uma plataforma de petróleo. Essa aqui fica na Baía de Guanabara, tá? Então, gente, a extração do petróleo a gente consegue várias outras substâncias, tá? Então, vamos ver ali, ó, um dos processos mais importantes, um dos produtos mais importantes da economia mundial é o petróleo, que é a matéria-prima para vários setores da indústria. Esse líquido é encontrado em camadas bem profundas da Terra. Assim, quando localizado em regiões oceânicas, é extraído pelas plataformas petrolíferas, como a gente vê na imagem. Ao ser retirado do fundo do mar, o petróleo bruto e suas impurezas passam por vários processos físicos de separação, entre eles a filtração e a decantação. Na filtração, as impurezas maiores, como pedaços de rochas e areias, são removidas. A decantação é utilizada para separar o petróleo da água do mar. Por ser mais densa que o petróleo, a água salgada é separada. Então, a mistura resultante composta de várias substâncias é enviada às refinarias a fim de que seja fracionada, isto é, separadas em componentes mais simples. Esse processo de separação é chamado de destilação fracionada. E aqui, gente, nós vemos como funciona essa destilação fracionada. Da mesma maneira que na destilação simples, na destilação fracionada, a mistura é aquecida. Na torre de fracionamento, conforme ocorre o aquecimento, a diferentes temperaturas obtém produtos utilizados no nosso dia a dia, tá? Como o gás liquefeito do petróleo, a gasolina e outros derivados que servem de matéria-prima para diversos materiais. O exemplo do plástico, tintas, comésticos e até mesmo medicamentos. Nessa seção, organize as ideias, gente. Tá bem interessante. Tem aí o QR Code, então, de olho no material, nessa página 19. Tem o QR Code. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para que vocês façam é a leitura desse QR Code. Vai aparecer um quiz para que vocês respondam. Esse quiz, gente, vai trazer métodos de separação
de alguns materiais, tá? Só que aqui é de misturas heterogêneas. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha da aula anterior. Voltando desse quiz, gente, nós temos o Organize as Ideias, tá? E aqui, eu vou pedir para que vocês façam também. Então, olha lá. Agora que você conhece os diferentes métodos para separar as misturas heterogêneas e homogêneas, complete o fluxograma a seguir com as seguintes palavras. Então, aqui a gente tem, que a gente já conheceu, né? Misturas heterogêneas, destilação fracionadas, catação, filtração, sólido líquido, homogêneos e evaporação. E aqui está o nosso quadro para que vocês completem, ok? Então, vai ficar aí para vocês, façam essa atividade, ela tá bem interessante, bem legal e com todas as informações que vocês têm até agora, vocês vão conseguir completar o nosso quadro de palavras. Gente, na aula anterior, na nossa videoaula anterior, eu pedi para que vocês realizassem as atividades 8, 9, 10, 11, 12 e 13 das páginas 12 e 13 do nosso livro de atividades. Fizeram, gente? Tomara que sim, eu espero que sim. Mas eu quero fazer a correção com vocês. Vamos lá? Então, olha só, método de separação dos materiais que a gente viu até agora. Então, a atividade 8 diz assim: existem vários métodos que podem ser utilizados para separar os componentes de misturas heterogêneas. Alguns deles se baseiam em características como as diferenças de tamanho e de densidade. Tendo em vista esses dois critérios, identifique com um X qual deles foi considerado para separar as misturas apresentadas a seguir. Então, vamos lá. Letra A. O que a gente tem ali? Método de separação, peneiração. A peneira, em forma de caixa, separa as sementes das cascas. E aí, vocês acham que a diferença é de tamanho ou a diferença é de densidade? Diferença de tamanho, né, gente? Na peneira ali, o que é menorzinho vai passar. Então, marque o X em diferença de tamanho. Letra B. Método de separação, ventilação. A casca do arroz é levada pelo vento, deixando apenas o grão na peneira. Que diferença que foi usada aí? De densidade, né? O mais leve foi embora com o vento. Letra C. Método de separação, levigação. Materiais mais leves do que o ouro são levados pela corrente de água, deixando o metal precioso no recipiente. E essa separação acontece pela diferença de densidade dos materiais. Marca um X em densidade. A letra D. O método de separação foi a filtração simples. O pó de café, a borra, fica retido no filtro, separando-se do café coado. E aí, gente, a diferença é de densidade ou de tamanho? Pegou, né? Mas essa é de tamanho, gente. Marque um X ali na diferença de tamanho desses materiais. Vamos fazer a correção agora da atividade de número 9. Diz ali, ó, observe as imagens. Então, tem uma pessoa preparando um chá, né? Então, olha lá, diz assim, ó, com o auxílio da água quente, os princípios ativos do chá são liberados por uma técnica conhecida como extração. Além desse processo, há outro método de separação envolvido na preparação do tradicional chá de saquinho. Que método é esse? O que vocês colocaram? É filtração, né, gente? O outro método é a filtração. Qual é a função do saquinho nesse método? O saquinho ele vai servir como filtro, né? Então, olha lá, o saquinho funcionou como filtro, retendo a parte sólida. Isso aí, muito bem.
Correção da atividade número 10, vamos lá, me acompanhem, diz assim: relacione as situações apresentadas na primeira coluna com os números referentes aos métodos de separação de misturas heterogêneas indicados na segunda coluna. Então, a gente vai numerar uma de acordo com a outra. Vamos ver os métodos. A gente tem número 1, peneiração, 2, catação, 3, ventilação, 4, filtração simples. Então, vamos lá para a situação. Primeira, preparação do café coado. Filtração simples, número 4. Próxima, remoção de sementes de um saco de maracujá antes da bebida ser servida para o consumo. Número 1, peneiração, né? A gente passa o suco pela peneira para tirar a semente. Próximo, seleção de grãos ruins de outros resíduos, como pedrinhas da lentilha antes do preparo. A gente faz isso também com o feijão, gente. Que técnica que é essa? Que método? Número 2 é a catação. Próximo, separação das folhas dos grãos de café. Então, vocês lembram da imagem? O pessoal sacudindo, veio o vento, leva embora. Número 3. Gente, a atividade número 11 diz assim: de acordo com as situações apresentadas no exercício anterior, de número 10, indique os estados sólido, 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 líquido, 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 envolvidos em cada método de separação. Então, isso aqui vai ser de acordo com a atividade 10. Na peneiração, gente, o que a gente peneirou ali? A gente separou o sólido do líquido. Então, o suco de maracujá, a gente separou a semente, certo? Próximo, a catação. O que foi separado na catação, gente? Que a gente separou a lentilha das outras impurezas, né? Então, a gente separou o sólido do sólido. A ventilação. Ventilação também foi sólido de sólido, né? Porque a casquinha lá do café voou. Filtração simples, a gente separou o sólido do líquido, né? Então, ficou sólido líquido, sólido sólido, sólido sólido e sólido líquido. Atividade número 12 diz assim: sobre os métodos de separação das misturas heterogêneas, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Então, vamos lá. Letra A. Uma cozinheira, ao deixar a lentilha de molho na água, percebe que ocorre deposição dos grãos no fundo do recipiente. O depósito de um sólido na parte inferior pela ação da gravidade terrestre é chamado de sedimentação. E aí, o que vocês colocaram? Verdadeiro ou falso? Essa é uma afirmação verdadeira. Letra B. A preparação do tradicional cafezinho, que eu adoro, é um exemplo típico de filtração. Ok, método utilizado para separar misturas de líquido-líquido. Filtração líquido-líquido, será? Não, né, gente? A gente vai separar o líquido do sólido. É falsa essa alternativa. Letra C. Uma dona de casa, ao fazer um bolo, utiliza uma peneira para separar a parte mais fina da farinha de trigo. Esse processo, em que sólidos maiores são separados dos menores, é chamado de peneiração. Absolutamente correto. Alternativa verdadeira. E a letra D, para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. A alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material menos denso seja depositado no fundo do recipiente. Verdadeiro ou falso? Será que é o menos denso que fica no fundo? Não, né, gente? É o mais denso. Então, é alternativa falsa.
Chegamos ao 13, atividade número 13, diz assim: reescreva as frases falsas do exercício anterior de forma que se tornem verdadeiras. Interessante essa, né? Então, a gente tinha ali de falso a letra B e a letra D, e a gente reescreveu e pode ficar dessa forma, ó. A preparação do tradicional cafezinho é um exemplo típico de filtração, método utilizado para separar misturas de sólido e líquido. E a letra D a gente pode reescrever da seguinte forma: para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. A alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material mais denso seja depositado no fundo do recipiente. Gente, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Queria agradecer a participação de vocês, muito obrigada. Lembrando que teremos videoaula para o 6º ano na próxima semana, onde a gente vai ver os ambientes de separação dos materiais. Então, a gente viu os métodos até agora, na próxima videoaula a gente vai ver o ambiente de separação. Tá bem, gente? Eu espero vocês na próxima videoaula, eu vou estar aqui. Tá bom? Uma boa semana para todos vocês. Não esqueçam das atividades. Deixo aqui o meu beijo e até a nossa próxima videoaula. Obrigada, gente!